mais um podcast da MWF e agora a gente vai começar uma série onde nós convidaremos vários clientes, vários parceiros, tá, que utilizam as nossas tecnologias, né? Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui a equipe da Orbimax, representada pelo fundador, um dos fundadores, o Elcio, e pelo Jaicy. Então, primeiro eu gostaria de que eles se apresentassem. Elcio, por favor, bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse. Obrigado pela oportunidade aqui, pelo espaço. Sabe? Nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Menos de um ano. Sabe? Foi assim uma das grandes surpresas positivas nossas, sabe? Porque a gente sempre vive correndo atrás de fornecedores fora da curva. E a MWF é uma empresa totalmente fora da curva. Sabe? Mais à frente a gente vai conversar sobre a lacuna que a gente tinha, né? O Jaicy está por dentro mais do que eu sobre esse assunto, e que vocês, através da tecnologia dos motores de Mercury, vocês estão preenchendo. Estamos já em fase de teste dos primeiros protótipos que vocês entregaram. Então, voltando ao assunto, a gente agradece demais esta oportunidade aqui, sabe? E vamos bater um papo longo aí. Com certeza. Você, Jaicy. Bom, boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Também sou fundador da Orbimax, né? E quero compartilhar aí com vocês também a nossa experiência aí de anos, né? De estrada aí. E agora unindo o nosso produto ao de vocês, que chegou um ponto aí que ajudou bastante a gente e a gente vai trocar aí tecnologia aí nesse tempo aí. Muito Perfeito. Legal isso aí. Eu queria ainda fazer uma ressalva aqui, eu esqueci de citar o Mauro, que não está presente. Ele mora em Vila Velha, não pôde vir, tem compromissos particulares, né? Mas é também sócio, né? E fundador da Orbimax. Sim, ele participou com a gente do seminário, né, de robótica lá em Campos. Né? Isso. Ele é uma pessoa assim, extremamente dedicada ao trabalho que a gente está desenvolvendo nessa fase atual, sabe? Sempre foi, né? Sempre trabalhou demais, sabe? Mas eu queria também aqui, aproveitando a oportunidade, trazer aqui à mesa o nome de uma pessoa muito especial que representou nos projetos anteriores, né? E no início da Orbimax. O nome dele é Bernd Hermanns, ele é um alemão, uma pessoa muito especial, como pessoa, sabe? E principalmente como cientista. Ele é um cientista assim, que lhe dedicou a vida toda dele praticamente a desenvolver coisas diferentes, sabe? Ensinar coisas que é assim, muito louvável, né? Já que eu sempre digo que o futuro é dos mais novos, e aprendi isso com ele, sabe? E o Ben, ele veio para o Brasil ainda na década de 80, sabe? De 1980, né? E ele começamos do zero praticamente. Na época existiam lacunas muito grandes na área de automatização, sabe? O Bernd, ele trabalhava numa empresa de tecnologia de ponta na Alemanha, sabe? Ele, por questões, digamos, de opção, ele gostava muito do Brasil. Nós trabalhamos inicialmente juntos no projeto Brasil-Alemanha de fornecimento de reatores. No caso, era uma usina de enriquecimento de urânio lá em Resende, está funcionando até hoje, né? E o Bernd decidiu ficar no Brasil, porque ele gostou muito do Brasil, trouxe a família, e ficou durante uns 6, 7 anos aqui, até o último mês da alta inflação do Brasil, que foi em março de 1989. Você deve se lembrar quando a inflação chegou aos 83,7% num mês, sabe? Os mais novos, graças a Deus, não passaram por uma tragédia desse tipo. Aí ele decidiu voltar, porque realmente as condições econômicas não eram apropriadas, né? Nada apropriadas. Mas ele deixou um legado. Posteriormente, quando a gente fundou a Orbimax, ele cooperou com a gente, sabe, em várias, nos dando assessoria, dando ideias, sabe? E então,
Em homenagem a você. É excepcional. A gente também não pode esquecer também o Conrado, né? Que também ajudou muito também a gente ajudou no bastante, início. né? Ele aprendeu. Então, o Conrado, né? Digamos, já foi aprendiz do aprendiz. Quem foi o aprendiz do Ben? Foi o Mauro, que não está aqui. Sim. Exatamente. Aprendiz no bom sentido. Claro. O Mauro é engenheiro eletrônico, ele tem um mestrado nessa área, sabe? Mas o Ben, ele sempre estava assim, sabe, do lado, diz, olha, vai por aqui, sabe? É a experiência, né? Sim. O Ben ainda é analógico, ele não é digital, sabe? Sim. É um senhor que daqui a pouco vai fazer 80 anos. Sabe? Sim. Então, mas os princípios são os mesmos, sabe? Então, ele dá a ideia e, claro, a garotada mais nova bota no papel e sua camisa e carrega Assim a pedra. nasceu o Orbimax. E assim nasceu o Orbimax, carregando muita pedra. Então, o que eu gostaria de saber, assim, que vocês contassem, né, melhor também, é o que é o Orbimax, do ponto de vista, eu sei que é uma empresa de solda orbital. Aí eu queria entender o que é solda orbital, que trabalhos, onde isso se aplica e o que a empresa faz especificamente. É isso que eu gostaria de saber. Você deixou Fica à vontade. Eu vou começar pela soldagem orbital, né, que é um princípio já largamente utilizado. Essa tecnologia surgiu na década de 1960. A partir de 1964, as primeiras patentes foram colocadas nos Estados Unidos por três imigrantes lituanos, se não me engano. Lituanos. Sabe? Eu conheci os três. Eu tive essa honra, digamos assim. Sabe? Ainda acho que estão vivos ainda, mas estão bem avançada idade já. Sabe? Um é o senhor Gauslauska, o Lurei Vias, com quem eu convivi bastante devido ao projeto de Angra 2, e o Eugênio Vilcas, né? Foram, digamos, os que desenvolveram o conceito da soldagem orbital. A soldagem chama-se orbital, disse que é uma soldagem orbital porque o eletrodo de soldagem ele gira em torno de uma junta de tubulação a ser soldada. Então, ele descreve um movimento circular uniforme, quer dizer, orbita em torno da superfície externa do tubo. Essas pessoas, eles eram soldadores, sabe? E eles, por questões do destino aí, eles foram trabalhar na indústria aeronáutica e na indústria aeronáutica eles tinham muitos problemas com a qualidade das soldas, principalmente dos sistemas hidráulicos, que são sistemas que são submetidos a altas pressões, sabe? E a geometria da junta, que se utilizava na época, não era apropriada para altas pressões. Na medida em que as velocidades dos caças embarcados, principalmente, que era um projeto da Marinha, se não me engano, aumentavam a velocidade, os controles se tornavam mais críticos, controles aerodinâmicos, né? E tudo isso é através de sistemas hidráulicos. Você imagina um sistema hidráulico desse falhar numa manobra lá, quando o camarada está lá em pleno combate. É fatal. Então, é fatal. Então se desenvolveram para esse tipo de aplicação as chamadas juntas de topo, né? Só que tem que ser uma solda isenta de defeitos. E na mão você não consegue fazer isso. Foi aí que essas três pessoas entraram com o conhecimento deles, com a experiência, e desenvolveram um sistema para pequenos diâmetros. Posteriormente, eles fundaram a AstroAr, que é uma empresa que não existe mais no mercado, isso em 1964. Depois, em 1975 a 72, uma coisa, não sei datar especificamente, eles se separaram, o Lula e Vida arranjou outro sócio, enfim, abriu uma outra empresa. Essa empresa existe em nome até hoje, que faz parte de um gigante da área de soldagem, que é a ESAD, sabe? E desenvolveram equipamentos de soldagem orbital para grandes diâmetros, processo TIG. Aliás, falando em TIG, voltando ainda ao Bern, que a gente chama de Bernardo, sabe? O Bernardo ele foi o responsável pelo primeiro equipamento de soldagem TIG pulsado no Brasil, sabe? Transistorizado, sabe? Era ainda uma eletrônica analógica. E foi o único
foi o primeiro também e único que desenvolveu, já claro com a equipe que a equipe tinha crescido um pouco, o primeiro sistema de soldagem de plasma a plasma, sabe? Com a técnica do keyhole, que nós chamamos de furo passante. Esse projeto foi utilizado pelo IAE, Instituto de Atividades Espaciais, do CTA, Sim. que fazia a soldagem das carenagens dos foguetes da época, sabe? Então a gente teve essa participação, digamos assim, única, sabe? O projeto de plasma keyhole até hoje continua inédito, ninguém mais fez no Brasil. Hoje a TIG pulsado existe, um monte, mas todos importados, sabe? Então, a Universidade Federal de Santa Catarina também fez TIG pulsado posteriormente, sabe? O Bernie, que foi daquele caso que você me contou do churrasco, conta a história do churrasco aí. Isso aí é boa. A história nova. Rapaz, não sei se o Ben se lembra, posso contar? Tem uns aspectos até políticos. Sim, fica à vontade. Existia um terceiro sócio, o Roberto Atier, sabe? O Roberto Atier foi, digamos, responsável pela sobrevivência financeira do projeto, através de uma terceira pessoa, sabe? Minha homenagem também ao seu Roberto. O Roberto é um grande amigo até hoje. Mas nós ganhamos o contrato com o IAE, sabe? Um senhor de um contrato, uma empresa de fundo de quintal, e não era fundo de quintal porque era num sítio que eu tinha em Santa Cruz, sabe? Na zona oeste do Rio de Janeiro, e nesse sítio eu criava coelhos, e a gente tirou os coelhos, um galpão lá de 500 metros quadrados, sabe? E transformou na empresa que ia fabricar um plasma furo passante para fornecer para o Instituto de Atividades Espaciais. Vacas próximas, sabe? Carneiros, essas coisas. Você imagina o ambiente, sabe? Sim. O pessoal, posteriormente, gostava de ir lá, porque sempre a gente dava um churrasquinho, sabe? Era bem agradável, digamos. Era uma reunião informal, né? Quando o pessoal ficou acompanhando o desenvolvimento do projeto. Mas o que aconteceu? Nós ganhamos o projeto e a gente não tinha grana para bancar. E o CTA disse assim, olha, eles queriam cooperar, eles precisavam da ideia. Quem acreditou na ideia foi um belga, um pesquisador belga, o Paul Damanet, sabe? Ele acreditou porque na época eu chegava lá com uns catálogos de equipamentos de fora, sabe? Mostrava, olha, esse aqui faz isso, esse outro faz aquilo, sabe? O nosso que nós estamos desenvolvendo é melhor do que vocês dois. Olha só a loucura, se alguém acreditar, principalmente uma instituição daquele porte lá, sabe? Isso foi em 1984, por aí, 85, sabe? Bom, o Paul Damanet, o belga, acreditou, sabe? E o Roberto Atier, através de um amigo dele, sabe? Ele conseguiu, porque o CTA disse assim, olha, vocês me dão uma carta de fiança, um valor elevadíssimo, mas a gente não tinha condições de dar uma carta de fiança. O Roberto disse, não, eu tenho a solução. Ele conseguiu, de um amigão dele, que tinha muito dinheiro, assinasse, fosse o avalista, sabe? E esse amigo, em função da amizade, acreditou na nossa ideia, sabe? E nós ficamos muito felizes que era uma grana preta, sabe? Uma grana preta para realizar em 6, 8 meses. Os resultados seriam muito bons, sabe? Os resultados financeiros. Aí nós fizemos um churrasco para comemorar, claro, né? Era um sítio lá, tinha área para caramba. E durante o churrasco, o Bernd ficou assim, muito... Estava num canto lá, sabe? Não estava feliz da vida. Todo mundo alegre, ele estava lá quietão. Aí cheguei perto dele e falei, o que houve, Bernd? Você tem um problema? Alguma notícia da família? Naquela época a ligação era difícil, a ligação internacional era cara, sabe? Você precisa ligar. Não, mas o que está pegando? Você não está se divertindo? Não tá... Alemão gosta de cerveja, está tomando cerveja? Mano. Aí ele olhou para mim e disse assim, falou, olho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca fiz um plasma furo passante. Eu sei fazer manutenção. Ai, meu Deus, que furada. Rapaz, aquilo... Acabou com Aí, eu fiquei pensando assim, falei, olha, Bernd, bom, você sabe quem é o nosso cliente? O CTA é do Ministério da Aeronáutica, é uma instituição militar. Né? E você sabe que nós vivemos aqui numa ditadura. E
se a gente não cumprir com esse contrato, se a gente não entregar o que a gente Vai assinou, todo mundo preso. Só isso, né? nós vamos ser fuzilados. Eita, já botou logo. Ele olhou para mim assim, sabe? Então, nós temos que encontrar a solução. E você me disse que sabia fazer, então você vai ter que Dá seu jeito. dar seu jeito. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, ele cedinho disse, eu já tenho a solução, então ótimo. Sem pressão, né? Eu só preciso eu preciso ir na Alemanha, eu já tenho as pessoas, já contatei, e nós precisamos de um determinado dispositivo, era um controlador de fluxo de massa, que naquela época, devido às restrições que o projeto nuclear, que os alemães faziam, porque o Brasil não tinha assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, sabe? Era restrito, a gente não podia comprar, sabe? Mas ele tinha claro, ele trabalhava trabalhou numa empresa de tecnologia de ponta, ele tinha esses contatos, sabe, na Alemanha, de fornecedores especiais, né? Sim. E nós conseguimos 2 dispositivos desses, ele trouxe, e graças ao Ben, esse projeto saiu, sabe? Não fosse ele, com certeza a gente ia ser fuzilado. Ia ser fuzilado. Que bom que não foram. Deu certo, estão aqui, né? Deu certo. Então, isso, assim, foi, como você falou, né? Foi uma grata surpresa a gente conhecê-los, né? Conhecer a empresa de vocês. Foi através do Daniel, da Arc Dynamics, né? Que nos apresentou. Também uma empresa espetacular, parceira também da MWF. E o Daniel comentou comigo que existe um instituto, até na Ucrânia, né? Chamado Instituto Patton. Ah, sim. O que é esse instituto? É curiosidade, não é da minha área. Achei muito interessante isso aí. Na área de soldagem, digamos, existe uma feira mundial de 4 em 4 anos que a gente vai nos últimos 12 anos, tem ido lá. Eu vou desde 1979, o Catatal nos últimos 12 anos tem ido em todas elas. E o que acontece? O Instituto Patton sempre existiu e era, assim, digamos, o MIT da antiga União Soviética, sabe? E tem pesquisas em diversas áreas, sabe? O que mais tem lá é cientista lá, sabe? Só que com a derrocada da União Soviética, o Instituto Patton está localizado em Kiev, então ele ficou com a Ucrânia. Houve, digamos, uma queda na área de diversas áreas lá, mas a área de soldagem ela permaneceu praticamente intacta. E o que eu sei, os cientistas que trabalhavam desenvolvendo equipamentos específicos, assim, de ponta, né? Equipamentos robustos, de alta qualidade, como foi privatizado, digamos assim, né? Então esse pessoal pegou a área de soldagem, mantiveram o nome Patton, sabe, do Instituto Patton, tem os convênios com o Instituto Patton para o desenvolvimento de equipamentos de soldagem de alta tecnologia, sabe? Sim. E que acontece? Aí entra o Daniel. O Daniel, na última feira de Essen, na Alemanha, a gente entrou na feira, logo assim, tinha uma bandeira enorme da Ucrânia, os europeus dão muito apoio à Ucrânia, né? E o stand era logo na entrada, assim, à esquerda. Aí ele disse, vamos parar aqui, eu queria conversar com você. Eu falei, depois a gente para aí, vamos dar uma olhada. Ele insistiu, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, tá bom, você fica aí e a gente vai dar uma volta. O Daniel, ele tem um tino comercial excelente, então ele pescou ali, sabe? Ele já conhecia uns professores do Instituto Patton que tinham estado aí aqui no Brasil, dando aulas, etc. Mas eu ajudei também. Você ajudou? Ajudei muito. Claro, você sempre ajuda. O Catatal ele é imprescindível, a gente vai falar sobre isso no sistema orbital, sabe? Não fosse o Catatal, o Cabeçote não fosse a equipe, é uma equipe, ele fica falando isso, mas a Orbimax, na verdade, é a fusão de são 3 doidos, né? Então, ele com a ideia, eu com a mecânica e o Mauro com a eletrônica. Então, juntou-se tudo. Estamos aí. E o que o Daniel fez? Ele ficou conversando. A partir dali surgiu uma parceria. A Patton, ela quer entrar na América Latina, sabe? E ele pegou a representação da Patton, que tem excelentes equipamentos de soldagem, conforme eu disse. O pecado que eles cometem ainda é a questão do visual.
o pessoal do leste europeu, principalmente, se você, na época da Cortina de Ferro, se você fizesse uma visita para aqueles lados, as casas eram todas pintadas com a mesma tinta, com a mesma cor, sabe? Os carros eram os mesmos. Quer dizer, os poucos carros que tinham, né? Enfim, mas são equipamentos robustos, sabe? E essas máquinas, elas ainda não têm um visual bonito. Se você vai numa feira e olha, por exemplo, os outros concorrentes, ganham longe em termos de design, né, de aparência, etc. O visual vende também, né? Então, eu acho que eles precisam melhorar muito isso. Mas o core, né, ligado, o interno lá, tecnologia é de ponta. Eles passam longe do chinês, sabe? E competitivos, muito competitivos em termos de preço. Sabe? Então, o Daniel, que é um grande incentivador do nosso trabalho, né? Ele divulga demais o nosso trabalho, e foi através dele que nós chegamos a vocês, sabe? Ele pegou essa representação, né? Ele tem um amigo através de uma firma, enfim, ele fez as questões comerciais aí, estão andando. Assim, algo que eu acho interessante, né, que a gente gosta de falar, né, até no programa, o primeiro motor que a gente está produzindo em escala é o Mercury, né, o que vocês estão usando. E foi muito importante para nós o feedback que vocês nos deram, né, no início do desenvolvimento dele, que permite que esse motor hoje tenha a cara da indústria. Isso é muito bom. Então, ao longo teremos outros programas como esse, conversando com clientes da área de tratores elétricos, clientes da área de agro, clientes de diversas áreas, né, industrial também, como vocês. E todos eles trazem expertise que a gente agrega ao nosso produto. Então o Mercury, que é o motor, que até a gente vai, nesse vídeo aqui vai ter um link, né, o do Rogério, nosso sócio, que é o chefe de desenvolvimento do Mercury, mostrando, né, o motor. Ele é um motor de 120 watts, é um motorzinho, né, pequenininho, né, e as aplicações são diversas. Tem aplicação para robótica, que é o caso de vocês. Até quem está assistindo deve estar percebendo os vídeos que estão passando aqui atrás, né? É a aplicação de robótica de um dos nossos motores. Então, esse motor ele é interessante que ele utiliza para robótica, como é a aplicação de vocês. E tem outras aplicações de atuação, por exemplo, hoje a gente tem clientes da área de agro que querem utilizar esse motor para dosadores de plantadeira, né? Então tem um equipamento que chama plantadeira, ela é puxada pelo trator e as linhas vão dispersando sementes. E para fazer essa atuação, né, desse dosador, fazer essa dosagem, é necessário motor. Hoje, aqui no Brasil, a indústria está utilizando os motores de indução, né? E querem mudar, evidentemente, para os motores de vão permanente, né? Claro. Aí eu gostaria que vocês falassem do ponto de vista de vocês, como clientes e usuários, qual que é a diferença se você tem um motor de ímã permanente, qual é quando vocês receberam os primeiros motores, qual a impressão que vocês tiveram e como que está o andamento dessa integração? Então, olha só, a aplicação desse primeiro projeto que nós celebramos com vocês preencheu uma lacuna que a gente vinha correndo atrás do motor desse tipo já há uns 3 anos mais ou menos, né? Tem mais. Mais, né? Tem mais. Quase 5 anos. Quase 5 anos. Então é isso. Na verdade, a gente queria achar um motor que tivesse um furo, né? Porque o nosso projeto tinha que ter um furo central ali, porque a gente passa um cabo ali. Então, a gente não encontra no mercado. Foi aí que a gente conheceu vocês, aí veio a ideia de vocês produzirem um motor pra gente, e acabou resolvendo o nosso problema ali. Então, nosso projeto ainda não está concluído, a gente está agora nos finalmente para a gente fabricar, montar, mas o motor já foi testado, vai atender perfeitamente, tamanho, funcionabilidade, velocidade, torque, entendeu? Tudo vai atender o que a gente precisa. Então, tá de parabéns. Deixa aproveitando, deixa aqui do Catatal,
a luta, a procura do motor, antes de encontrar vocês, foi imensa. Naquela feira de 2023 em Essen, nós conversamos com um provável fornecedor sueco. Conversamos muito, gastamos tempo. Eles disseram, nós estamos interessados em desenvolver um motor com esse tipo de tecnologia, porque nós queremos entrar na área de drones. É um fabricante muito tradicional. O sueco normalmente faz produtos de alta qualidade, sabe? Eles têm aí, tem Volvo, né? Tem Ericsson, enfim, tem nomes aí mais do que consagrados pela qualidade, né? E é a filosofia de trabalho deles. Mas aí, quando andamos um pouco, aí veio um dos participantes do conselho da empresa e perguntou quantas unidades a gente ia precisar por mês e quantas por ano, no mínimo. Enfim, protótipo é protótipo. É óbvio, você tem... Os teus planos são os melhores possíveis, mas nem sempre acontece. Como ele viu, digamos, que era um negócio que estava em desenvolvimento, eles desistiram. Posteriormente, aí eu continuei procurando. Chinês, esquece. Aí procuramos paquistaneses, né? Também não se interessaram. Fomos nos indianos. Os indianos mostraram interesse, mas quando viram a quantidade, é muito longe, enfim, não deu em nada. E o Daniel foi que um dia ele me ligou, eu estava num projeto ali no Porto do Açu, né? Disse, olha, do lado tem a solução. Né? Eu não acreditei. Foi aí que eu fui conversar com vocês, né? Sim. E foi daí que surgiu a ideia. E o André, né? Sim. Disse, não, nós fazemos. Eu falei, não acredito. Nós fazemos. Aí ele trouxe lá, era maior. Eu falei, isso aqui é maior. Eu falei, mas olha, nós temos aqui restrições dimensionais, né? Nós temos aí questões de velocidade, que é muito importante, torque, né? O cada tal comentou aqui. Enfim, mas aí fizemos uma especificação e o motor saiu. Dentro do que estava previsto, um excelente acabamento, né? Mas o mais importante é o que entrega, digamos assim. Mas qual é a aplicação? Isto aqui é o mais importante. Do nosso lado, e nisso aí a gente prevê assim, mais excelentes perspectivas, na área de soldagem existe um processo chamado spin arc, que é também muito pouco falado aí mundo afora, sabe? É uma patente da Linde, se não me engano, da década de 1970, que já está em domínio público. Mas só que não foi à frente devido ao motor. O motor era muito grande, muito pesado, não dá para você usar aquilo ali. Posteriormente, uma empresa americana, uns 10 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás, fez o tal spin arc, sabe? Só que atualmente está com um fabricante alemão, sabe? Eles compraram os direitos de fabricação, mas só que ela tem um defeito de origem, digamos assim, sabe? Em termos de aplicação, sabe? Que é muito utilizado em robótica, esse tipo de processo, o spin arc. E o Catatal resolveu esse problema, sabe? Então, tem um pulo do gato. Aliás, tem vários pulos do gato ali, sabe? Bastante. Então, ele resolveu isso. Mas o que estava pegando era o motor. E olha, apareceu a mim também. Resolveu. Nós chegamos a montar o projeto, né? Fabriquei tudo, né? Como eu tenho empresa de usinagem, a gente desenvolve o projeto e a gente fabrica, né? Então, fabricamos toda a parte mecânica e usamos um motorzinho normal, né? Um motor aí de escova normal. E chegamos a fazer os testes de funcionalidade e o resultado foi muito bom. Mas o motor não garantia firmeza, né? O motor parava no meio do processo, e aí refizemos o projeto com outros motores, mas a gente não conseguiu um resultado bom. Funciona perfeitamente, mas o motor deixa a desejar. E aí a gente ficou muito tempo procurando, aí vem essa história do indiano, do sueco e tal, mas a gente não conseguiu nada. Até que o Daniel indicou vocês e estamos aí nos finalmente aí para fazer os testes finais e ver o resultado, mas a gente já sabe que vai dar tudo certo. Excepcional. Então, assim, a gente estava conversando antes de começar o podcast, estava tomando café com o Elcio.
E a gente vê aqui no Brasil, né, o que a gente pode ter, o quanto é o nosso potencial sempre que não é aproveitado muitas vezes, né? Assim, da nossa área de conhecimento, da nossa empresa, que basicamente hoje é até o nosso lema, Power and Control, ou seja, nosso produto de ponta hoje, né, são os motores de uma permanente e os seus controladores, né? Eletrônica embarcada. Sem os controladores, os motores não vão funcionar. Então, o que a gente fez? A gente tem uma planta, né, de fabricação, capacidade de até 17 mil motores, como esse de vocês, por ano. A gente montou, né, essa empresa a partir de investimento, né, de private equity. A gente abriu ações para venda, né? Então a gente conseguiu captar capital, né, no mercado e montar essa primeira planta, que justamente pega esses motores. Então a gente inaugurou a planta em novembro do ano passado, de 2024, e agora a gente está montando os processos finais para fabricação em massa, e o primeiro motor vai ser esse, o Mercury, que vocês estão utilizando. Então, o feedback que veio de vocês ajudou no projeto. Ele vai ser um motor de fabricação de escala grande com a planta que a gente tem hoje. A gente tem a capacidade, então, para chegar, né, em algum momento, a 17 mil motores por ano. E a gente vai começar agora, está começando agora, né, com essa produção, e junto com a produção tem que andar a venda junto, né? Então, a gente quer permear hoje todas as universidades no Brasil. A gente vê que é um cliente muito importante. A gente conversou com um setor de robótica de uma universidade. Aqui eles já têm uma demanda expressiva, né, para motores, para robótica, e esse motor. A gente tem o pessoal do agro, que tem demandas também muito interessantes para esses motores. Então, o interessante é isso, a paciência que vocês tiveram de nos passar informação, da nossa parte também, da gente captar e de fazermos, e a paciência que vocês estão tendo de testar, chegar no ponto ótimo. Isso é algo civilizado. A gente vê pouco isso no Brasil, infelizmente. Como você falou, quando você conversou com, sei lá, os suecos, ele não interessou, talvez, pela quantidade que você queria inicialmente. Acho que você está longe, você é na mesma cultura dele. Provavelmente, alguém com o mesmo perfil seu lá na Suécia, ele faria. Talvez. Né? E a gente aqui, é isso que a gente quer fazer. Né? A gente está aqui para isso, né? Como vocês falaram no início da nossa conversa, vocação. A gente fala muito disso. Né? Claramente, a vocação de vocês, né? Vocês o utilizam plenamente no negócio de vocês. E a gente faz o mesmo. Então, isso é muito interessante. A gente está vendo que isso está melhorando com o tempo, com os clientes que que estão vindo. E é uma questão de tempo mesmo do Brasil, porque é novidade hoje. Na sua época, pelo menos, né, Elcio? Era comum ter produtos made in Brasil, né? A gente hoje, com uma geração mais nova, geração dos anos 2000, por exemplo, o pessoal não está acostumado a ter made in Brasil. Isso está voltando. Vocês olharem lá no motorzinho, tá lá, made in Brasil. É verdade. Né? Existia, digamos, uma certa ufania, digamos assim, tipo de, preferimos o nacional. Eu sou dessa geração ainda, sabe? E realmente, você tem toda a razão, isso praticamente desapareceu, está voltando aos poucos. E nesse aspecto, eu considero assim, muito importante a participação da academia, sabe? É muito importante que ela se envolva. Estava falando em universidades interessadas aí nos motores por causa da aplicação em robótica, né? O Spin-Arc, digamos, que é a aplicação desse motor, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, tem o Centro Federal de Educação Tecnológica, onde tem um professor lá, conhecido há muitas décadas, sabe? O professor Jorge. Ele acreditou também que a gente seria capaz de desenvolver essa tocha do arco rotativo, no Spin-Arc. E ele já, não com a nossa ainda, porque não está pronta, né, mas com a americana, que tem esses problemas que a gente comentou, sabe? Eles já desenvolveram aí, se não me engano, 2 teses de mestrado já aprovadas e uma de doutorado, sabe? Baseados na técnica e na aplicação desse equipamento, né? A participação no caso da academia é extremamente importante, para nós principalmente, porque é um produto inédito
Porque é muito bom, sabe, você chegar num cliente, quando você está divulgando o teu produto, chega a dizer, olha, isso aqui faz isso, e nós temos aqui, esse não é um aval, né, quer dizer, é a comprovação, porque isso foi objeto de vários testes, de vários estudos, sabe? Então isso dá uma solidez, digamos, ao teu produto. Então a participação da academia é extremamente importante nesse sentido, sabe? E é lá que está, digamos, o conhecimento, né? Sim. Aí quando a gente Se nos ajudar nesse sentido, deixa com a gente, que a gente sabe inovar, a gente Sem tem dúvida. pessoas talentosas Sem também, dúvida. sabe? E sabe avaliar qual Sem é o dúvida. limite, quando a gente tem que recorrer, digamos, a terceiro. Quer dizer, a gente vê, então, falou da academia, da indústria, né, do desenvolvimento, e eu queria saber da ponta. Você trabalha na ponta, né, JC? Lá na soldagem, lá com seus clientes. Você comentou comigo. E me conta, como que a solda orbital que vocês fazem, no aspecto prático, o que ela traz aí no dia a dia? Olha, na verdade, eu não sou especialista em solda, né? O especialista é Elcio. Eu também não sou soldador, eu sei fazer o equipamento, né? Eu desenvolvi o projeto mecânico, tanto do nosso cabeçote orbital quanto do Spin Arc, né? Então, o Spin Arc, o motor foi desenvolvido para isso, a gente está acoplando ele ao projeto agora e vamos finalizar para fazer os primeiros testes. Mas o cabeçote foi o início de tudo. A gente se juntou para desenvolver isso, a ideia do Elcio, ele tinha o sonho de fazer, e assim ele conseguiu me conhecer e juntar, não, vamos fazer, e eu topei. E assim foi com o Mauro também. Então, fizemos todo o projeto mecânico, fizemos os primeiros testes, são várias versões, já tem 13 anos de história aí, né? 13, né? Por aí. 14, por aí. 13. Então, passamos por Uma vários dedicação de uns testes, 11 anos. Né? dedicação total ali, uns 11 anos aí, até chegar ao que nós temos hoje, que é a melhor versão do nosso equipamento, que realmente funciona perfeitamente do jeito que a gente sonhou, né? Mas eu só faço a parte mecânica, desenvolvimento, e a parte de solda eu entendo bem pouco, né? Então o Elcio, que quando eu deixo o equipamento pronto, ele que faz todo esse trâmite de soldagem, teste, acompanha tudo isso para que a gente consiga ajustar o equipamento ao que é necessário. Inclusive, no nosso encontro de robótica, né, em Campos, o Elcio levou 2 cabeçotes, né? Sim, Você que fez, né? Usando um vermelho e um laranja. Isso. E algo interessante que você falou lá também, né, Elcio? É bonito, né? Tem que ser bonito, né? Isso é muito bonito. Uma das preocupações do Catatal, digamos, não foi só fazer, digamos, o equipamento. É um negócio, digamos, que fica simulando o movimento da mão do soldador, sabe? Essa é a finalidade principal, para executar a operação de soldagem. Ele se preocupou também com a questão da estética, né? O nosso cabeçote é algo bonito de se ver, sabe? Pela cor que se escolheu, sabe? Pelo acabamento, mas pelo design em si, sabe? O que existe lá fora, existe uma meia dúzia. São todos quadradões. Não são todos quadradões. Existe, digamos, um que é o tal da Arc Machines que eu falei inicialmente, sabe? Que tem mais ou menos aquela cara, sabe? Mas interessante, ele falou em evolução, desde que a gente começou até o modelo atual. O primeiro cabeçote que, digamos, se colocou em operação e foi vendido, nós exportamos para o México, nós tivemos um relativo sucesso no início, sabe? Depois veio a pandemia, depois veio uma mudança na tecnologia dos motores, é aí que a gente também pode falar mais à frente sobre isso, sabe? Que o nosso objetivo é, no próximo salto, digamos, em termos de melhoria, de desempenho, a gente quer utilizar os motores MWF devido ao conceito, devido a uma série de facilidades, né, tecnológicas que ele te oferece, em termos de controle principalmente. Sabe? Mas do primeiro cabeçote até atual, o primeiro operacional, mais ou menos 180 peças, né, no total, por aí, 180, contando todos os componentes pequenos. Os primeiros
Não, primeiro o M50, digamos, por aí, mano. O M50, que é a versão anterior a essa que nós estamos agora, tinha perto de 300 peças. Então, agora o Hoje atual tá nós com temos 100 um e pouco, equipamento com não chega a 100 peças. Perfeito. Então Evolução. É, evolução, foi nós, otimizando. Né? nós levávamos 3 dias para montar o equipamento. Hoje a gente leva 5 horas. Muito para rápido. montar o equipamento. E isso equipamento complexo, implica em custo de outra coisa, né? A facilidade futura em termos de manutenção, sabe? Manutenção. Você, com 4 parafusos, você abre aquilo, você tem tudo à vista ali, você faz a intervenção que porventura seja necessária. O nosso objetivo é seja zero essa intervenção, sabe? Mas ficou extremamente simples, leve, sabe? Sim, leve, eu peguei na mão lá. Então, essa é uma das preocupações Interessante mesmo, né? que a gente teve desde o início, né? Design, a beleza, o tamanho, né? O peso E o desempenho. e o desempenho. Sim, sem Então, dúvida. tudo isso tinha que estar sincronizado. Então, por isso, todo esse tempo, estudando, muda aqui. Não, isso aqui não está legal. Isso aqui não está bom. Isso aqui está muito pesado. Vai mudando. Aí a gente foi mudando, refinando. E nós chegamos aí na última versão, a penúltima versão. Não entendo muito bem. Eu vi o equipamento lá, né, no encontro de robótica. E o anel que você está falando é aquele que você coloca em torno do tubo, Isso, que ele é um anda anel como guia. um trilho, até o guia para pro Exato, robô passar por isso. cima. Para cada Então. diâmetro você precisa um anel. Então, isso Vocês aí, fabricam? Vocês Sim, fabricam, tudo, né? tudo fabricado. Sim, esses anéis também, a preocupação também, desde o início, foram esses anéis, porque o custo era muito elevado, né? Então, eu fabricava tudo no centro dos sinais, fazia lá aquele desenho, eles eram emendados, gomos e tal, a gente formar o diâmetro, e tinha um custo muito elevado. E aí o próprio Ben, que deu a ideia de fazer de fita, porque vocês não trabalham com fita, cara, todo mundo trabalha com fita, funciona bem pra caramba. E aí, e o tempo vai passando, né? Passou-se aí uns 3, 4 meses pra gente poder, poxa, vamos fazer uma fita assim, essa. Nós fizemos 3 ou 4 tipos de fita, acoplada ao alumínio e tal, aquela fita fininha, estreita, e, não, mas não tá bom. Até que se chegou a ideia de fazer a fita única, né? E aí a gente funde as colunas, a gente usina somente as colunas e o custo do anel despencou. Então, nós temos um anel hoje, nosso equipamento. Se você quiser soldar um tanque de 200 metros, a gente é capaz de fazer um anel para dar a volta nesse tanque. Opa, vamos lá. Então, dá para soldar tanque de... tanque de guerra? Tanque de guerra? Não, tanque de armazenamento. Perfeito. Então, o nosso cabeçote, ele a partir de 6 polegadas, nós não temos limite de diâmetro. Tem filmes aí demais. O máximo que nós fizemos agora de tubulação foi quase 3 metros. 2 metros e... 800, né? 2.800 milímetros. Pra quê? Curiosidade. Tubulação da Sabesp, em São Paulo. Nossa, demais. Então, nós temos vários filmes. Sobre isso que legal. Esses filmes vocês podem mostrar? Pode compartilhar? Podemos colocar então como link aqui? Vai ser legal. O equipamento pegava embaixo do tubo e o soldador ia acompanhando ele pela escada. Poxa, demais, hein? Demais. Muito show de bola. Uma observação importante, isso quem trabalha em projeto, em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento, sabe do que se trata, é que ele um desenvolvimento normalmente é multidisciplinar, né? No nosso caso, envolve aí a questão do processo de soldagem, ele tem que atender as premissas de processo de soldagem, as normas todas, né? Tem a parte mecânica, que é uma digamos, uma área extremamente delicada, né? E tem a parte de controle, né? A grande vantagem, digamos, no projeto eletrônico de um controle, sabe, é que se você tiver algum problema no software ou mesmo numa placa, você pode fazer um jump ali na hora, sabe, fazer uma pequena alteração, isso é simples, sabe? Num projeto mecânico você não consegue fazer isso, não. Às vezes o problema encontrado envolve praticamente você recomeçar tudo de novo, refabricar, praticamente refazer um projeto. Isso custa dinheiro, custa tempo, sabe? Porque às vezes você passou batido lá algo que depois gerou um chamado defeito oculto, digamos assim, sabe? Exatamente. Então, na mecânica, isso aí
você tem que pensar muito, muito, sabe? E simular o máximo possível, ver lá as consequências, porque senão você pode ter problemas sérios um pouco mais à frente. Isso que vocês falaram, me ocorreu outra questão. A solda orbital, como esse caso da tubulação de 2,5 metros, né? 3,80. 2,80 metros. Existe um controle de qualidade também depois que você faz isso? O equipamento te dá isso, também dá isso pro usuário? Por exemplo, no caso da soldagem, o mais comum é você, digamos, fornecer o chamado aporte térmico da junta soldada, né? Então, o equipamento permite isso, você fazer, digamos, a aquisição de parâmetros que automaticamente calculam o aporte térmico para aquela junta soldada. Isso é um aspecto muito importante. E hoje em dia, digamos, com as ferramentas que você tem aí, e pelas exigências também da indústria 4.0, né, você tem que se adequar a essas coisas, fazer transmissão de dados através da internet, armazenar todos os dados da soldagem ali, na memória do controlador, sabe? E isso, hoje em dia, é bem tranquilo. Na década de 80 não existia nada disso. O seu Hermann lá, ele apanhou muito, porque naquela época existiam as restrições às importações de uma série de componentes eletrônicos, você deve se lembrar disso. Sim. E computador, por exemplo, era um luxo, sabe, naquela época. Eram caríssimos, sabe? E então eles desenvolveram um projeto utilizando 3 ou 4 tipos de processadores, né? Não eram nem processadores, eram não me vem agora o termo técnico aqui, mas operadores, e através que eram disponíveis no mercado, eram importados, mas eram disponíveis no mercado. Sim. Então ele fez um projeto baseado nesses 3 ou 4 operadores. Então, em lugar de você ter, digamos, uma placa, você tinha um rack, né? Sim. E o equipamento ficava enorme, era um armário, né, cheio de racks lá, com um monte de placa. Era um trabalho braçal enorme. Nós chegamos a ficar assim, né? Os primeiros projetos do Cabeçote eram armários de alumínio, com painel grande. Era uma caixa só, era um armário mesmo, sabe? Sim. Mas hoje o negócio minimizou. Hoje é a nossa significativamente. Tem um microprocessador com um software específico. É uma plaquinha dentro do equipamento que pensa por ele todo. Essa resiliência, essa paciência que vocês têm é algo assim, um valor muito grande, né? Porque você vê empresas aqui no Brasil não tem paciência, a empresa quer partir do ponto, não, eu quero a solda orbital, vai desenvolver, vai dedicar 11, 13 anos, não, vou comprar não sei de onde. Sim. O que vai acontecer? Fracasso, porque uma hora aquele cara do exterior que você começou a comprar vai cortar o seu fornecimento, ou vai chegar algum momento em que ele vai te bypassar, ele mesmo vai vender isso aí, ou na hora que ele quiser acabar com o negócio, acaba também, né? Então, isso que vocês têm, essa paciência de fazer, de construir, olha como dá fruto, né? Você começa com um negócio enorme, tá com um negócio hoje, com um produto hoje elegante, funcional, excepcional. Mas olha só, deixa eu fazer um comentário aqui que é extremamente importante. Sobre a questão, digamos, econômica que envolve o negócio soldagem orbital. Existe uma roda viva aí, sabe? Um sistema orbital vende pouco porque é caro, e é caro porque vende pouco. Então, o nosso objetivo foi quebrar esse paradigma, assim, sabe? Normalmente, há um tempo atrás, os sistemas orbitais eram comprados só para grandes projetos por empresas de grande porte, sabe? Aquelas empreiteiras aí as maiores aqui no Brasil, e que normalmente compravam uma meia dúzia, depois de terminar o projeto ia para um almoxarifado, porque aquele pessoal que foi treinado em algo assim, digamos, relativamente complicado, terminou o projeto, cada um vai para um outro lugar e o conhecimento se perde, ele se dilui, sabe? Então, o nosso objetivo, em primeiro lugar, foi fazer algo totalmente nacional. Claro que os componentes são importados, né? Mas o conhecimento do desenvolvimento é todo nosso, sabe? Em primeiro lugar, visando uma facilidade de operação. Por quê? Porque o nível educacional
melhorou muito nos últimos anos, mas o nível educacional de um soldador normalmente deixa a desejar em determinadas áreas. Então, o princípio é o seguinte: se ele consegue operar um celular desse aqui, sabe, ele consegue operar claro, tem um treinamento, mas o treinamento é rápido, sabe? Nós sempre optamos por operadores que sejam Já soldadores, com experiência, com né? experiência, isso facilita demais. Eu sempre digo que o controle da qualidade de uma junta soldado começa no olho do soldador. O soldador experiente, ele sabe quando provavelmente ali ocorreu alguma descontinuidade que pode gerar um defeito. Normalmente tem um defeito. Então, isso em primeiro lugar. Segundo, num custo razoável, que claro que paga investimento e traga um lucro, né? O lucro é sagrado, e que possa dar condições a que empresas de menor porte, com projetos de Não tão um grande, capex, né? um capex mais Perfeito, baixo, né? perfeito. Tenha condições de comprar. Se você não tem condições de comprar, eu te alugo. É uma saída também, sabe? Excepcional. Isso facilita muito, digamos, a aplicação do processo, porque o processo, se comparado com os processos manuais, não tem para ninguém. É incomparável, né? Não dá pra E a comparar. qualidade. Bem, quando a gente viu, a conversa foi boa, já passou uma hora. É mesmo. Bem, vamos partir então para o final. Eu gostaria que vocês, Elcio e Jaice, né, pudessem fazer seus comentários finais aí, por favor. Ô, Jaice. Porque a gente não tem muito o que comentar, né? Eu agradeço a oportunidade. Nunca participei de um podcast, achei super legal. E espero que as pessoas assistam aí e dê bastante like, né? Bastante like, bastante visualização e que a gente possa mostrar o nosso trabalho aí para as empresas que tiverem interesse, até mesmo as pessoas. Que a gente tem ideia de, no futuro, colocar um curso no Senai, né? O Daniel está nos ajudando nisso. E que as pessoas possam fazer e futuramente poder operar nosso equipamento aí, se Deus quiser. Perfeito. Então, rapaz, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, sabe? Se você deixasse falar, eu ia falar mais ainda. Não, olha só, vai ter mais oportunidade. Eu queria colocar algo aqui assim, extremamente importante, principalmente para o pequeno empreendedor, sabe? Empreender no Brasil é extremamente Nossa, duro. como é difícil. O Jaice, ele tem a empresa dele de usinagem de alta precisão, sabe? Ele sabe o que é o dia a dia disso, sabe? Nós sabemos disso, a gente compartilha as nossas experiências, mas às vezes você chega assim, você vê um paredão, sabe? Um paredão na tua frente. Como é que vão galgar esse paredão, sabe? Então, só através do esforço, através da criatividade, sabe? Ali da persistência, né? E, claro, e da equipe que você consegue montar, né? Então, nós sempre compartilhamos todas as nossas experiências, né? E nós estamos agora no processo de passar para os mais novos aí o que a gente aprendeu, o que a gente conseguiu construir, sabe? Porque é dos mais novos o futuro, né? Então a gente espera que os mais novos eles saibam abraçar isso aí. Mas principalmente, olha, tem que suar muito mesmo. Tem que ter muita persistência, muita perseverança, senão você não faz, sabe? Muito obrigado pela presença e esse é o primeiro programa, então, conversando com os clientes. O primeiro cliente aqui, então, conversou com a gente, cliente do Mercury, né, nosso motor de 120 watts, a Orbimax. Vamos ter outras oportunidades, vamos lá na fábrica de vocês, vamos filmar lá também, mostrar o arco sendo utilizado com o Mercury. Isso, sem dúvida, é uma parceria de muitos anos, né? A gente está aqui para anos, né? Vários anos, não é apenas uma corrida é uma maratona, né? Não é uma corrida de 50 metros. Então, muito obrigado a todos que assistiram aqui. Até o próximo programa.